Bom dia, com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos fazer uma declamação sobre o Evangelho. Normalmente o Evangelho pregado pelos apóstolos, Paulo mesmo. Olha aqui que ele falou em uma boa parte do capítulo 6, de 2 aos Coríntios. Preste atenção aqui o que ele se declarou ali naquele dia, recomendando à igreja, irmãos. Ele mesmo ensinava como se comportar, não explorar ninguém, não arrancar o dinheiro da viúva, do pobre, do agricultor. Não, irmãos, eles eram brandos porque aprenderam com o seu mestre Jesus, nosso Salvador. Viu, irmãos? Olha bem o comportamento deles aqui, olha. O apóstolo Paulo começa por essas explicações aqui, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouviste em tempo aceitável, e socorriste no dia da salvação. Olha aqui, o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Está na hora, irmão, está chegando, a salvação chegou nas casas das pessoas. Jesus está batendo na porta. Lá em Apocalipse 2:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta da sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é a porta da casa de tijolo, de madeira, é a porta do coração da pessoa. Abra a porta para Cristo entrar na tua vida. Olha aqui. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites. Ele tomou 99 açoites de vara e depois jogaram ele no aceiro da cidade como morto. E os apóstolos vieram, levaram para suas casas, deram um banho de água de sal, fizeram alguns curativos e no outro dia ele já estava pregando de novo na praça da cidade. Aleluia! Olha como é que é aqui, ó, irmão. Nos açoitos, nas prisões, ele vivia mais preso do que solto, sem matar, sem roubar, sem fazer nada, mas pelo amor do Evangelho de Jesus. Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade e na benignidade, no Espírito Santo. Olha que coisa linda, prezado. No Espírito Santo, porque ele pregava o Evangelho puro, sem mistura, prezados irmãos. Então diz aqui, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristado, quer dizer, triste, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, e como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o Evangelho, irmão, da nossa salvação. Não é um evangelho truncado, irmão, por meio de ganância, construção de grandes catedrais, para encher de gente ali naquele lugar luxuoso, para arrancar o dinheiro do povo. E começa bem pobrezinho, daqui a pouco tempo está rico, irmão. Porque o evangelho das pessoas que estão cegos, surdos e mudos, não enxergam. Eles fazem a cabeça das pessoas, irmãos.
as pessoas ficam traumatizadas e com medo de perder a salvação. Se não pagar o dízimo certinho, não vai entrar no céu, porque no céu não entra ladrão. O dízimo foi pago no Velho Testamento para a tribo de Levi comerem na administração da tenda da congregação e também distribuir para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres de entre aquele povo. Abrir os armazéns do dízimo para suprir a nação. Acabou a tribo de Levi, acabou o sacerdócio levítico, hoje nós estamos no ministério do sumo sacerdote e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Presta atenção, prezados irmãos. Então diz assim, aí ele recomenda aos Coríntios, Coríntios, a nossa boca está aberta para vocês. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados no vosso afeto, porque estavam cuidando apenas das suas vidas financeiras e o interesse pelo Evangelho era pouco demais. E diz aqui, ora, em recompensa disto falo como a filhos, dilatai-vos também, pois não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, que sociedade tem a justiça com a justiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial. Há alguma concórdia, irmão, entre Cristo e Belial? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Tem algum consenso? Alguma comunhão com os ídolos? Tem. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles. Olha, versículo 17, 2 Coríntios 6, 17, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Jesus, irmãos, é aquele que deu sua vida por nós. Não tinha casa para morar, nem um barraco para morar, um jumento para andar montado, não teve, irmão. Ele não quis nada. No dia que ele entrou em Jerusalém, descendo na ladeira do Monte das Oliveiras, montado no jumentinho, não era dele. Ele mandou buscar na casa, na roça de uma pessoa. E os apóstolos foram, trouxeram o jumentinho para ele montar em cima para cumprir a palavra de Deus, que diz assim, lá no Velho Testamento, não temas, ó filho de Sião, vem aí o teu rei, manso e humilde, assentado sobre o jumentinho, filho de uma jumenta, animal de carga. Irmãos, alguém chegou um dia para ele e disse, mestre, para onde tu for, eu garanto ir contigo. Jesus deu logo a declaração, está preparado mesmo para andar comigo? Ah? As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quer ir comigo para dormir nas cavernas, passar de semana sem tomar um banho, sem trocar de roupa? Está preparado? Passar 2, 3 dias sem comer nada, porque não achava, nas travessias? Quer andar comigo? Quer nada, irmãos. O rapaz saiu e foi embora. Prezados, olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, irmãos, em uma outra declaração que ele falou aqui, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 em diante. Vamos ler aqui para vocês verem, prezados. Preste atenção no Evangelho da Verdade. Disse ele, no verso 29, Atos 20, 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós
lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas terríveis para atrair os apóstolos após si, os discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei de vos admoestar com lágrimas, chorando, irmãos, a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo mostrou as mãos, olha, me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Ele estava cercado de irmandade, chorando porque ele disse que ia para Jerusalém e ela seria preso e eles não veriam mais o seu rosto. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando, perdão, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Este era o atleta cristão, irmãos, que sofreu amargura, mas também tinha gozo, porque quando os apóstolos oravam num lugar, até a terra tremia, irmãos, abalava a presença de Deus, enfrentando os tribunais, sendo julgado sem dever nada a ninguém. Isso é que é o trabalho do Evangelho. Não é que nós hoje, até agora no país, nós temos liberdade, mas não sabemos até quando vai essa liberdade. Estamos correndo o risco de ser impedido a nossa liberdade de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ninguém fique à vontade, não, irmãos. O Brasil está correndo risco. O mundo moderno, os países da América Latina já tem diversos deles que não pode ler nem a Bíblia livremente, pesado. Quem tiver uma Bíblia vai preso. Bem aqui perto de nós, na Guatemala, na Cuba, que é um país da América Central, que é vizinho nosso também. A Venezuela está a mesma coisa. Então tá certo, viu, irmãos? Deus abençoe. Olha, eu li essas passagens, irmão, para mostrar para vocês a realidade. Porque a ganância do povo, irmãos, das pessoas que se envolvem com a religião, não é ensinar o povo o caminho da salvação. Eles querem que as pessoas fiquem sem conhecimento, para poder dominar. Porque nós aqui no Brasil, a maioria, principalmente no Nordeste, o conhecimento está longe. O povo não conhece a verdade, as coisas da lei e nem da Bíblia Sagrada. Quando você prega uma coisa boa, eles não gostam, porque eles gostam demais de fofoca, é de gritaria, é de cair no chão, aquele líder empurra para cair aquele povo no chão e gritar e dizer que é o Espírito Santo que faz aquela baderna toda. As divisões e mais divisões, não está vendo que Jesus não veio do céu para fazer uma coisa dessa, irmão? Deixar do Pai a glória para vir aqui neste mundo, irmão. Jesus fundou a sua igreja, a única, ele fundou. As religiões vieram do meio do caminho, irmão. Com 1.500 anos veio o protestantismo, depois de 1.500 anos que Jesus tinha fundado a igreja dele, no capítulo 2 de Atos, fundou a igreja dele, e prezado, Jesus fundou a igreja dele em Jerusalém. A igreja de Jesus é uma só, é um corpo. Não pode dividir um corpo não, irmão. Viu? Se você tomar uma martelada no dedo, dói o corpo todo, porque esse dedo faz parte do corpo. Então nós somos um corpo espiritual.
E Jesus é o cabeça da igreja, não tem outro cabeça acima da nossa, não, irmão. Eu mesmo não sou cabeça de ninguém, graças a Deus, Deus me livre de querer, nem dominar o povo debaixo das minhas garras, como sendo ovelha minha, como eles fazem aí. Essa parte que eu, essa noite, publiquei para vocês, declamei para vocês essas passagens, é muitas, irmãos, no capítulo 11, meu Deus do céu, o capítulo 11 do mesmo 2 Coríntios, o capítulo 11, irmãos, é sofrimento grande, meus irmãos, é coisa pesada, olha, é triste mesmo ver uma coisa dessa. Como o mundo sempre deu valor às coisas que não prestam, os impérios, irmãos, a ganância pelo dinheiro acabou com as pessoas. Olha, nós vamos mostrar para vocês aqui mais um pouquinho de nada aqui nessa passagem aqui. Presta atenção, pessoal. Aqui, 2 Coríntios capítulo 11. Presta atenção. Nós vamos pegar aqui só dois versículos do primeiro capítulo de 11. Nós vamos pegar essa parte aqui. Presta atenção. Oxalá me suportasse um pouco na minha loucura. O apóstolo Paulo se fez louco para agradar a Deus. Suportai-me, porém, ainda. Pediu que os irmãos tolerassem ele, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Olha. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque tenho-vos preparado para vos apresentar Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Vai. Maravilha, irmãos. E o sofrimento dele aqui? No capítulo 11, lá depois do versículo 16, aqui tem o sofrimento dele que é. Jesus sofreu muito mais que todos, porque deixou do Pai a glória, não tinha pecado. Foi batizado por João Batista sem ter pecado, para dar exemplo, para que todos também sejam batizados nas águas. Em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, 38. Capítulo 8, verso 17. Capítulo 10, 47. Capítulo 12, capítulo 19, versículo 1 a 5, aos Romanos capítulo 6, aos Colossenses capítulo 2, 12, sepultado com ele o batismo. Irmãos, esse aqui é o movimento do Evangelho de Jesus, irmãos. Igreja poderosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus, nosso Pai, seja glorificado. Amém, amém, amém.